Se você puder fechar os teus olhos. E vamos fazer uma oração comigo em nome de Jesus pela vida dele, amém? Senhor, nesta manhã nós fechamos os nossos olhos, Pai, para que nada possa nos atrapalhar diante desta oração. E entregamos, Pai, a vida do Teu Filho diante do Teu altar. Porque nesta manhã é uma manhã de ceia, Pai, é uma manhã que nós cremos que o Senhor, Pai, ressuscitou entre os mortos e está no nosso meio. Usa a vida do Teu Filho, Pai, Pastor Sérgio, para falar conosco. Nós como igreja, Senhor, abençoamos a vida, a casa, a família, o ministério do Teu Filho. Usa os lábios dele, Pai, pelo Teu Espírito Santo, para falar conosco nesta manhã, no poderoso nome de Jesus. É a igreja que crê nisso, aplauda o nome de Jesus, amém? Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, por mais um mês aqui estamos, né? Para nós celebrarmos a nossa Santa Ceia do Senhor Jesus, né? Hoje nós comemoramos, hoje é o domingo de Páscoa, né? Você já desejou boa Páscoa para o seu amigo, para a família, para alguém na igreja, viu? Se você não fez isso, tem a liberdade de fazer agora, viu? Quero desejar feliz Páscoa para todos os irmãos, viu? Que o Senhor Deus continue abençoando poderosamente, viu? Abra sua Bíblia Sagrada, né? Livro de Êxodo, no capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do versículo 11, né? Vamos estar lendo a poderosa, magnífica palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã, viu? Durante essa semana nós estávamos orando, pedindo a misericórdia de Deus, e Deus, pela sua grande misericórdia, nos deu uma palavra. E quero, em poucos minutos, transmitir para a igreja de Cristo, viu? Transmitir para você nesta manhã. Sei que o Espírito Santo de Deus já falou conosco através dos louvores, através das palavras que nos antecederam, mas vai continuar falando porque Ele é Deus, né? Sexta-feira tivemos aqui no encerramento da campanha e foi uma benção para a glória de Deus, viu? Eu creio que o Senhor Deus, meus irmãos, continua fazendo obras grandes no planeta Terra, viu? Sabe por quê, meus irmãos? Ele está preparando a sua noiva, preparando a igreja de Cristo para o arrebatamento, viu? Cada momento que nós caminhamos na terra, nós estamos vendo o que está acontecendo. As guerras, os rumores que estão aí, meus irmãos, é Jesus bradando, dizendo: ei filho, estou voltando. Prepara-te, você que não está preparado, prepara para ter um encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a volta do Senhor Jesus é certa, viu? É certa. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Ele mais falou, irmãos, olha, da sua segunda vinda do que da primeira vinda, viu? Glória a Deus. Então você que precisa se consertar, o momento é agora. Não espere para o dia da manhã, porque Jesus está voltando e Ele vem buscar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia! No sangue do Cordeiro, meus irmãos, o Senhor Deus vem buscar uma igreja, viu? Que lavou as suas vestiduras, lavou-se, meus irmãos, de tudo aquilo que o mundo oferecia, viu? Olha, e levou uma vida santa, agradando o Senhor Jesus nessa terra. Deus vem buscar uma igreja assim para a glória do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 11, diz assim a palavra: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o Egito na terra. E ferirei esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Verso 13, e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém, meus irmãos. Irmãos poderão assentar, ficar à vontade, né? Glória a Deus.
o Senhor Deus, meus irmãos, Ele tem a sua forma de trabalhar, né? Desde que Israel, irmãos, deixou o Egito em aproximadamente 1445, mais ou menos, antes de Cristo, o povo hebreu, irmãos, mais tarde chamado, né, de judeu, celebrava a Páscoa, né? Todos os anos na primavera, né? Seja aproximadamente, meus irmãos, ali na época da sexta-feira, né? Sexta-feira de Páscoa, sexta-feira santa. Então eles celebravam a Páscoa, né? Depois de mais ou menos 430 anos na escravidão, irmãos, no Egito, iniciou-se o processo, então, que conduziria à liberdade aos descendentes, né? Aos descendentes de Abrão, tirando esse povo do Egito, né? Mas para tirar esse povo do Egito, meus irmãos, não foi de qualquer maneira. Deus precisou projetar um plano ali, meus irmãos, para quebrantar o coração de Faraó. Faraó, aquele homem carrasco, aquele homem que judiava do povo hebreu, do povo judeu, lá, meus irmãos, no Egito, viu? Eles levavam o povo sempre à escravidão, aquele momento difícil. É como o mundo nos dias de hoje, meus irmãos, oferece para os seres humanos escravidão, oferece aí dureza, oferece maldade, mas eu glorifico a Deus que o nosso Senhor Jesus veio, meus irmãos, para nos tirar desse mundo de escravidão e nos oferecer a verdadeira luz, nos oferecer, irmãos, aquilo que glorifica o reino de Deus. Sabe por que nós somos crentes no dia de hoje, meus irmãos? Não é para outra coisa a não ser nós glorificar o reino de Deus, glorificar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a Páscoa, meus irmãos, foi ali aonde celebrar a Páscoa pela primeira vez, meus irmãos, ali no Egito, quando aquele povo, meus irmãos, estava o Senhor Deus já naquela iminência de tirar o povo da escravidão e levar o povo à liberdade. Toda aquela pessoa, irmãos, que antes estava no mundo, servindo o mundo, quando você se rende aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Deus tirou você da escravidão e trouxe você à liberdade para você adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim Deus tirava o povo do Egito, meus irmãos, levando o povo à liberdade para adorar o verdadeiro Deus, aleluia. Adorar aquele, meus irmãos, que tem conosco uma comunhão. Quando nós servimos a Deus, meus irmãos, de todo o nosso coração, nós mantemos uma comunhão com Deus, aleluia. Nós mantemos comunhão com Deus, irmãos, faz um bem para a nossa vida espiritual, faz um bem para a família, faz um bem para a igreja, faz bem para o obreiro, para as irmãs do círculo de oração, para a juventude, para todos aqueles, meus irmãos, que mantêm esta comunhão, irmãos, na visão horizontal, na visão horizontal como na visão vertical. Primeiramente a comunhão vem com o céu, quando a pessoa, irmãos, serve o Senhor Deus, irmãos, numa comunhão, meus irmãos, olha, vertical, na comunhão horizontal, o Senhor Deus, meus irmãos, vai preparando as vidas, dia após dia, irmãos, para cada dia, sentir paz, sentir alegria no coração, sentir poder de Deus. Esta comunhão, meus irmãos, ela vai cada dia só estendendo, e através desta comunhão, um dia nós vamos morar no céu, aleluia. No céu, meus irmãos, para nós entrarmos lá, nós vamos desfrutando da comunhão aqui, meus irmãos. Primeiramente da comunhão com Deus, primeiramente com a comunhão com Deus, e depois, meus irmãos, a comunhão se estende aos nossos irmãos, se estende aos nossos obreiros, se estende às nossas irmãs, estende aos nossos vizinhos, às autoridades, meus irmãos, vai estendendo. Quando o servo de Deus serve verdadeiramente o Senhor, esta comunhão é estendida, meus irmãos, e traz um benefício para a vida humana. O dono da comunhão está aqui nesta manhã, meus irmãos, celebrando conosco a Santa Ceia do Senhor Jesus. Deus preparou Moisés ali, meus irmãos. Deus preparou Moisés ali para tirar o povo do Egito.
aleluia. Como Deus tem preparado o Espírito Santo de Deus. Hoje nós estamos aqui, meus irmãos, foi uma obra do Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus para trabalhar num coração humano, para tirar ele, irmão, da escravidão do mundo e trazer para a verdadeira luz, servir ele. Glória a Deus, aleluia. Deus, irmãos, colocou na boca de Moisés, colocou na vida de Moisés ali esse desejo de tirar o povo do Egito. E Moisés naquele momento, meus irmãos, ia proferindo ali, ia profetizando as pragas que estavam acontecendo ali no Egito. E foi, meus irmãos, na 10ª praga, Faraó quebrantou o coração. Aquele homem duro que dizia que não ia mudar de ideia, mas na 10ª praga ele precisou mudar de ideia, meus irmãos, e libertou o povo sair do Egito e ter a liberdade para adorar o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Deus, meus irmãos, está libertando muitas vidas nos dias atuais. Deus está lançando, meus irmãos, a rede nesses dias para a glória do Senhor nosso Deus. Deus vai usar a mim, usar os obreiros que está aqui na minha retaguarda, vai usar esta igreja, meus irmãos, para nós lançar a rede, lançar a rede e trazer alma aos pés do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que nós não podemos perder nessa terra, irmãos, é o desejo de proferir a palavra de Deus. Se você lê a palavra, se você ora dia após dia, o Espírito Santo vai colocar um desejo no seu coração de trazer novas almas para os pés do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu posso observar, irmãos, que o sangue do Senhor Deus, o sangue de Jesus, muda o destino de uma vida, como mudou lá no Egito, meus irmãos, como mudou lá no Egito o destino ali dos primogênitos. Deus muda também aqui na terra, meus irmãos, a história de pessoas, aleluia. Aquela noite, meus irmãos, dividiu-se o Egito em 2 partes naquela noite. Eu posso observar os pais ali que tinham ouvido a palavra de Deus, que passaria o anjo. Eles se prepararam para aquele momento, meus irmãos. É como a igreja se prepara, irmãos, para a volta do Senhor Jesus. Tinha lares, meus irmãos, que estavam ali, os pais abraçando os filhos, chorando, desfrutando daquela comunhão dentro do lar. Um lar de paz, um lar de alegria, um lar de renovo, um lar de esperança no coração, porque era a promessa de Deus que levaria aquele povo para uma terra que mana leite e mel, uma terra melhor, aleluia. Assim como Deus fez promessa para aquele povo lá no Egito, Deus fez promessa a essa igreja também. Deus nos fez promessa, meus irmãos. Se nós ouvimos a palavra de Deus, demos ouvido à palavra de Deus e obedecemos a palavra, pode ter certeza, nada vai nos destruir, meus irmãos. O que espera a nós é um céu, aleluia, aberto, dizendo: bem-vindo, filho meu, aleluia. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia. Ali, irmãos, estavam os lares então alegres, pai abraçando os filhos. Mas nos outros lares, meus irmãos, aqueles que não deram ouvido, estavam lá em choro, estavam em grito, estavam sofrendo. Irmãos, olha, eles estavam naquele momento, irmão, passando por um momento difícil da vida, porque estava passando o anjo da morte, e no portal, no umbrais das portas, que não estava a marca de sangue, estava sendo penalizado com morte aqueles lares, meus irmãos.
precisa ter sangue. Precisamos lavar no sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas qual era a diferença que estava acontecendo ali, meus irmãos? Qual era a diferença de um lar que tinha paz, de um lar que tinha harmonia, de um lar que tinha esperança, e do outro lar, irmãos, que estava lá em choros, estava lá em gritos, sofrendo, e havia morte naqueles lares? Qual que é a diferença? Não é porque ninguém era melhor, não era porque alguém tinha mais dinheiro, não era porque alguém era mais religioso. Era o sangue na porta, meus irmãos. Era o sangue nos umbrais das portas ali que estava fazendo a diferença. Eu creio no poder do sangue de Jesus, aleluia. Olha, você já pode dizer para o seu irmão aí: o sangue me protege. Pode dizer para você mesmo: o sangue me protege. O sangue de Jesus protege essa igreja. O sangue de Jesus protege os obreiros do Senhor Jesus. O sangue de Jesus protege os adolescentes, protege o jovem, protege as crianças, protege aquele, meus irmãos, que obedece. Passa o sangue nos umbrais, passa o sangue de Jesus na sua vida, passa o sangue de Jesus no seu lar, meus irmãos, para você desfrutar da verdadeira alegria que há no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquela noite, meus irmãos, não havia negociação naquela noite. Era um juízo ou proteção. Era morte ou vida naquela noite ali no Egito, meus irmãos. Quem tinha sangue vivia, quem não tinha sangue perdia tudo, meus irmãos. Olha, perdia aquele filho que tinha muitas das vezes, meus irmãos, pela madrugada, balançado no berço, balançado nos braços, dado uma madeira. Perdia naquela noite se não tivesse o sangue nos umbrais. Por isso, meu conselho para as famílias nos dias atuais: passa o sangue de Jesus, aleluia, para que haja vida em todo o tempo que você viver sobre essa terra, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Você precisa do sangue de Jesus. Essa igreja precisa do sangue de Jesus. Eu, como pastor, preciso do sangue de Jesus. Os obreiros precisam do sangue de Jesus. Círculo de oração precisa do sangue de Jesus, aleluia. Precisamos do sangue, meus irmãos. Precisamos do sangue. Cristo, meus irmãos, Ele é o Cordeiro perfeito, nosso Senhor Jesus. O Cordeiro no Egito, irmãos, ele era provisório. Era provisório. Aquele povo judeu mataram o Cordeiro ali, passava nos umbrais, mas aquilo era provisório, viu? Mas Deus estava apontando, meus irmãos, para um dia quando o verdadeiro Cordeiro viria já. Ele estava apontando para o verdadeiro Cordeiro. Quem é o verdadeiro Cordeiro? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está aqui nesta manhã, meus irmãos, fazendo a obra nos nossos corações, aleluia. Ele foi ferido por você, para você viver. Ele foi morto para que você pudesse ser restaurado, aleluia, dia após dia, para a glória do Senhor nosso Deus. Quem aqui, irmãos, é grato pelo sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu glorifico o Senhor, meus irmãos, porque eu pastorei uma igreja com um povo grato pelo sangue de Jesus, aleluia. Sem o sangue de Jesus, irmãos, nós não teríamos chegado aonde chegamos. Nós estamos num país, irmãos, que não é a nossa pátria, um lugar distante. É o lugar, irmãos, aonde o Senhor Deus aqui tem trabalhado nossos corações neste lugar. Através do sangue de Jesus neste lugar, nós vamos vencendo as lutas, vamos vencendo as dificuldades. Muitas vezes, meus irmãos, muitos de vocês que ainda têm papai, mamãe, irmãos, parente, meus irmãos, aleluia. Quantas vezes nós sentimos saudade disso, meus irmãos. Mas olha, o Senhor Deus, através do seu amor, vai nos confortando
falando neste lugar, dizendo: filho, vai te preparando, porque vai chegar um dia que a igreja do Senhor Jesus vai estar unida só para adorar o nome de Jesus. Aleluia. Nós vemos aqui nesta manhã o presbítero Eduardo falando das suas dores, falando das constantes enfermidades que tem sentido, mas eu creio em nome do Senhor nosso Deus, que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai passar o sangue dele lá, aleluia, e toda enfermidade vai cair por terra, em nome de Jesus, aleluia. Receba a vitória, em nome de Jesus Cristo, aleluia. O sangue de Jesus faz diferença, meus irmãos, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. O sangue transforma, irmãos, a identidade da pessoa. O sangue de Jesus transforma a vida das pessoas. Mas depois, irmãos, aleluia, depois a pessoa precisa entrar pela porta da obediência. No Egito, irmãos, eles eram escravos, mas depois daquela noite eles se tornaram um povo livre. Até, meus irmãos, o anjo não passar por lá, eles eram escravos lá no Egito. Mas depois que o anjo passou por lá, e quem estava com a marca do sangue recebeu liberdade. Aleluia. Através da marca do sangue do nosso Senhor Jesus na sua vida, você recebeu liberdade. Hoje você só pode adorar e agradecer o Senhor, porque Ele trouxe liberdade para a tua vida, aleluia. O sangue não apenas, meus irmãos, ele protege da morte, ele protege, irmão, das lutas, das dificuldades, ele vai protegendo. Você pode até passar por lutas, dificuldade, mas ele te protege, meus irmãos. No momento que o inimigo lança um dardo inflamado, que é para tirar a vida, ele estende, meus irmãos, o escudo e disse: aqui não, aqui tem a minha marca, aqui tem o meu sangue, aleluia. E o Senhor Deus, então, meus irmãos, não só te protege, meus irmãos, mas ele, na verdade, te dá liberdade para servi-lo, aleluia. O sangue muda então a identidade. Tem sangue, você não carrega mais o rótulo do Egito, você não carrega mais a vaidade do Egito, você não carrega mais o peso da escravidão do Egito. Você saiu para a liberdade, para adorar e glorificar o nome do Senhor, aleluia. Não somos mais escravos. Eu fui comprado pelo sangue. Você foi comprado por um preço, meus irmãos, alto, viu? Você não foi comprado por dólar, você não foi comprado por real, você não é comprado por euro. As moedas mundiais, elas se oscilam, muitas delas, meus irmãos, vão à falência, mas o sangue de Jesus, aleluia, que Jesus derramou na cruz do Calvário, pagou por você um alto preço, e esse sangue sempre tem valor na sua vida. Esse sangue não pode tornar um cheque sem fundo na sua vida. Você precisa crer que Jesus te libertou, que Jesus te deu a liberdade para adorá-lo, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. O sangue precisa ser aplicado, meus irmãos. No Egito não bastava ter cordeiro, viu? Não bastava você ter um grande rebanho de cordeiro, precisava ser aplicado, viu? Olha, tinha que aplicar o sangue. Hoje tem gente, irmãos, que conhece Jesus, mas nunca aplicou o sangue de Jesus na sua vida. Quantas pessoas que às vezes ele é amigo do crente, meus irmãos, é amigo do crente, fala da bondade de Deus, mas nunca
boca, meus irmãos, fez uma verdadeira aliança com o nosso Deus. Eu falo da aliança, irmãos, porque a aliança, ela não tem emenda. Aliança, a pessoa não pode fazer uma aliança com Deus hoje e quebrar a semana que vem. Não, quem fez uma aliança, meus irmãos, aliança, ela tem valor eterno. Por isso que o símbolo do casamento, meus irmãos, é a aliança, viu? É a aliança, não pode ser quebrada, meus irmãos, aleluia. Por isso que o crente casado anda com aliança no dedo dia após dia. Olha, por onde ele passa, as pessoas olham para ele e falam: tem aliança, tem aliança, tem aliança, aleluia. Assim, meus irmãos, é a marca do sangue de Jesus na vida do crente. Aonde ele passa, as pessoas estão dizendo: tem a marca, tem o sangue, tem a marca, tem o sangue. Esse é crente, esse pertence à igreja, esse é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluia. E olha, meu irmão, eu quero dizer para você: está perto, mas nunca protegido. Quantas pessoas, meus irmãos, que por não levar a vida cristã a sério, meus irmãos, ele fica por aí ao léu, meus irmãos. Ele não tem a marca do verdadeiro sangue de Jesus. Porque qualquer coisa, meus irmãos, olha, não estou nervoso, estou nervoso. Olha, eu paro de falar com fulano porque, olha, fez isso e mais aquilo. Não, irmão, você tem a marca do sangue. Quem tem a marca do sangue, ele sabe pedir perdão. Quem tem a marca do sangue, meus irmãos, não olha para as pessoas, meus irmãos, simplesmente porque elas erram. Mas o Senhor Jesus nos ensinou: nós amamos os nossos inimigos. Olha só, o próprio Senhor Jesus disse: eu sei que é difícil isso, meus irmãos, mas se te bater do lado esquerdo, oferece o direito. Ninguém, irmãos, vai bater um no outro assim, não. Simplesmente alguém vai falhar com você em alguma coisa. Mas você que tem a marca do sangue, você vai olhar e dizer: Deus, eu tenho a marca do sangue. Eu não posso carregar mágoa. Eu não posso carregar símbolo da escravidão. Eu não posso carregar símbolo do Egito no meu coração. Mas eu carrego a tua paz, eu carrego a tua alegria, eu carrego o poder de Deus na minha vida. E olha, o inimigo na verdade não vai tirar o brilho que Jesus trouxe na minha vida através da marca do sangue, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Imagina, meus irmãos, uma tempestade destruidora, tudo sendo abalado, ventos fortes, um caos. Mas existe uma casa segura. Quem entra, vive e fica fora da tempestade. Imagine alguém dizendo: eu acredito na casa, eu admiro a casa, pintura é bonita, tem um jardim especial, tem umas flores perfumadas. Mas se ele não entrar na casa, meu irmão, de que adianta acreditar? De que adianta sentir o perfume do jardim, das flores ali daquele jardim? Não adianta admirar a casa e dizer: a pintura está bonita. Assim é a cruz de Cristo, meus irmãos. Não basta conhecer Jesus, é preciso entrar embaixo do sangue de Jesus. Eu vejo na Flórida ali, meus irmãos, quantas vezes já vi algumas tempestades ali, mostrando pelos meios de comunicação, as pessoas entrando, irmão, naqueles basements, nos bunkers ali, meus irmãos, para ficar livre da tempestade.
O banco seguro de Jesus, irmãos, é o sangue de Jesus, aleluia. Olha, o bunker seguro, meus irmãos, para a igreja de Cristo é o sangue de Jesus. Nós vemos ali a luta travada no Oriente Médio. A população houve um sinal ali, meus irmãos. Quando houve aquele sinal ali, é um sinal de perigo. As pessoas saem correndo para um lugar seguro. Para um lugar seguro. Esse mundo, meus irmãos, tem buzinado dos quatro cantos. Nós estamos vendo aí as guerras, rumores de guerras por todos os dias, pelas mídias sociais divulgando. Mas eu quero nesta manhã convidar a você a ir para um bunker seguro, que é os braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. É o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus. Após você fazer uma aliança com Ele, após você tomar posse dEle, aconteça o que acontecer com você, aconteça o que acontecer com você, você está seguro, pela melhor pólice de seguro. Um seguro que não te cobre simplesmente até a sepultura, mas um seguro que vai levar você, olha, para a vida eterna. Vai estar com você na vida eterna, nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Olha, sirva ao Senhor Jesus. Não olhe para a aparência dos irmãos, não olhe para o tamanho da igreja, não para a história de cada um. Ele procura, irmãos, o Senhor Jesus, Ele procura quem aqueles que estão olhando para Ele, aqueles que estão olhando para Ele, aqueles que não deixam de passar a marca do sangue, aquele que não deixa de passar o sangue nos umbrais das portas, todos os dias da sua vida aqui nessa terra, aleluia. Eu vos vejo, meus irmãos, se você quer sair do Egito, se você quer ser uma pessoa livre do pecado, ter o sangue aplicado na sua vida, é o caminho para você. Não adianta, meus irmãos, nós fazemos tantas coisas sobre essa terra, nós conquistar, irmãos, como muitos conquistam famas, outros conquistam dinheiro, outros conquistam poder, mas se não tiver a marca do sangue, nada disso adianta, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós precisamos, meus irmãos, todos os dias fazer aliança com nosso Senhor Jesus. A Santa Ceia no passado, meus irmãos, eles tomavam ervas amargas, símbolo da escravidão. Mas hoje, meus irmãos, nós participamos, olha, da nossa Páscoa com o pão e vinho, meus irmãos. É o símbolo do corpo do nosso Senhor Jesus, é o símbolo, irmão, o suco de uva, o vinho, meus irmãos, é o símbolo do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Desde uma vez que nós fizemos aliança com Ele, meus irmãos, nós batizamos, nós temos aliança, e nós não deixamos de participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. O sangue, irmãos, está trazendo vidas para as pessoas que assim creem. O sangue de Jesus traz vida, mas o pecado gera morte. O pecado consumado gera morte. Não podemos continuar, meus irmãos, vivendo vida de pecado no mundo, mas vamos viver uma vida, irmãos, com a liberdade de Cristo, adorando dia após dia para a glória do Senhor. O sangue, meus irmãos, está da vida, da liberdade, da salvação, da graça, virtude do Espírito dia após dia para nós, aleluia. Meus irmãos,
Hoje é domingo de Páscoa. Hoje, irmãos, muitas pessoas comemoram a Páscoa com chocolate, com ovo de coelho. Já viu coelho botar ovo? Meu Deus! Muitos comemoram a Páscoa, meus irmãos, com coelho, com ovos. Mas nós comemoramos, meus irmãos, desfrutando da paz, da alegria, da esperança, porque Jesus prometeu que um dia Ele voltaria para buscar a sua noiva. É isso que é a nossa confiança, meus irmãos. Nós comemoramos a Páscoa, não, meus irmãos, só o dia da nossa liberdade que o Senhor Deus nos tirou, irmão, do Egito, mas nós comemoramos a Páscoa enquanto vivemos sobre essa terra. Seja todos os dias, nós permanecemos na fé, nós permanecemos na esperança, nós permanecemos, irmãos, com aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu convido a igreja de Cristo a ficar em pé neste momento. Nós já vamos orar. É manhã, meus irmãos, de comunhão. É manhã de alegria. É manhã de renovo para nós. Se você precisa neste momento, quem sabe por coisinha pouca, você precisa de repente chegar em alguém, pedir perdão, o momento é agora. Que após esta oração nós vamos servir a Santa Ceia do Senhor Jesus. E nós precisamos participar da Santa Ceia, meus irmãos, com coração puro, coração branco, coração aquebrantado, com as vestes brancas, meus irmãos. Precisamos dia após dia continuar servindo ao Senhor desta forma, como o Senhor Jesus nos ensinou. Aleluia. Quantas pessoas que perdem a motivação de servir a Deus, meus irmãos, porque em algum tempo da sua vida praticou aquilo que Deus não se agradou. Mas nós que estamos aqui nesta manhã no santuário, nós estamos alegres porque Jesus, meus irmãos, até aqui através do Espírito Santo tem nos motivado a permanecer firmes servindo ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar a Natália aqui para cantar um hino aqui, e depois ela vai também entoar os hinos da nossa harpa cristã, juntamente aqui com a nossa irmã Nelly. Ela vai entoar os hinos da nossa harpa cristã, enquanto nós vamos orar neste momento, meus irmãos. Enquanto nós vamos orar neste momento, você liga o seu pensamento em Deus e agradeça a Deus. Nós estamos, meus irmãos, na Santa Ceia já do mês de abril de 2026. Quantos meses já passaram nesse ano de 2026? Deus tem nos dado livramento, meus irmãos. Os que estão aqui, meus irmãos, eu agradeço a Deus sempre nas minhas orações. Deus, eu agradeço ao Senhor por ter dado livramento para a tua igreja, Senhor. Irmãos, cada família que muitas das vezes vai nas cortes, meus irmãos, alguns às vezes me comunicam e fala para mim: pastor, estou indo na corte. Eu sempre aconselho: vai, meu filho, que eu vou estar em oração. Aleluia. E graças a Deus, irmão, todos aqueles que foram ali, todos aqueles que nos comunicaram que foram ali, meus irmãos, nenhum deles, meus irmãos, precisou passar por momentos difíceis. Chegou lá o juiz, só olhou para ele, meus irmãos, comunicou: não, vou jogar a sua corte para tanto tempo para frente. Olha, irmãos, eu agradeço a Deus, porque isso é vitória de Deus, meus irmãos. Isso é vitória do Espírito Santo de Deus. Eu sei que nós somos imigrantes, meus irmãos. Muitas vezes nós não estava planejado nas nossas vidas, muitas vezes passar o que nós passamos aqui com a nossa família, meus irmãos. Mas Jesus, em meus momentos difíceis, Ele está com as mãos estendidas sobre nós e dizendo: meu filho, você tem a minha marca. Aleluia. Meu filho, você tem a minha marca. Igreja minha, você tem a minha marca. Aleluia. A marca de Jesus, que é o sangue de Jesus que está na sua vida, vai te dar livramento todos os dias que você viver neste lugar, em nome do Senhor. Aleluia. Enquanto você viver, Deus vai te dar livramento.
Curva a sua cabeça agora e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui está os teus filhos, Senhor, que ouviu a tua palavra, Jesus querido. Deus, eu quero louvar, Jesus querido, pela vida da tua igreja, Senhor, que o Senhor dia após dia tem apresentado, Senhor, como um verdadeiro escudo da tua noiva, Senhor. O Senhor que nos fez promessa, Jesus querido, que um dia buscaria a sua igreja, Senhor. Meu Deus, nós estamos, Senhor Jesus, esperando esse grande dia, Senhor, que o céu vai se abrir e o Senhor Deus vai arrebatar a sua igreja, meu Deus. A Bíblia fala que é num abrir e fechar de olhos, o Senhor Deus leva a sua igreja para as mansões celestial. Ó meu Deus, eu oro, Jesus querido, pela tua noiva. Eu oro, Jesus querido, ó Deus, pela tua igreja, para que o Senhor, meu Deus, continue sustentando teus filhos, Senhor, nesse caminho, Jesus querido. É o caminho de luz, é o caminho de graça, Senhor, do Espírito Santo. É o caminho, Senhor amado, que nós vamos trilhar nele até aquele grande dia, Senhor. Oh Deus, que o Senhor tem para nós, Senhor. Nós vamos desfrutar, Pai amado, desta comunhão, desta alegria, do poder do Senhor, Jesus querido, enquanto vivemos e depois na vida eterna, para a glória do Senhor Jesus. Fica conosco, meu Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz Os irmãos Senhor, poderão igreja. sentar, meus irmãos. Aleluia. Nós vamos lavar as nossas mãos aqui, enquanto a Natália canta. Glória a Deus. E nós vamos... vamos fazer já a leitura oficial aqui, concernente à nossa Santa Ceia. O evangelista Evael faz a leitura para nós aqui. Aí nós já fazemos a leitura e depois nós vamos lá lavar as mãos enquanto ela canta, né? Meus queridos irmãos, paz do Senhor, convido-os para se colocarem de pé para lermos o texto clássico da ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a seguir. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Glória a Deus. Eu vou ler um versículo e a igreja em conjunto leia o outro, assim faremos alternadamente até o versículo de número 32. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Glória a Deus. Tomar a ceia do Senhor dignamente é tomar, compreendendo o significado do sacrifício de Cristo. Discernir o corpo do Senhor, compreender para o que aponta o sacrifício de Cristo, como também discernir o corpo do Senhor que somos nós, a igreja, membros do Senhor em particular.
Glória a Deus. Convido os obreiros, os pastores, evangelistas, presbíteros, os diáconos. Nós vamos servir a Santa Ceia, vamos lavar as nossas mãos. Enquanto as irmãs cantam, né, nós vamos preparando aqui para servir a Santa Ceia para os irmãos. Todos os crentes batizados que estão em comunhão, viu, meus irmãos? Participe da Santa Ceia do Senhor Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja, amém? Aleluia. O nosso leão ressuscitou e hoje ele vive. Aleluia. Por isso nós estamos aqui para adorá-lo. Aleluia, Senhor. Cedro regeu o tempo, homem tão simples, ter lugar onde repousar na estrebaria. Não é o melhor lugar para estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência e aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança. O cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Que tirou o pecado do mundo, revela a eternidade, sua glória em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele que foi batido, Senhor, foi massacrado, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Entendemos, Senhor, o seu sacrifício. É por isso que estamos aqui nesta manhã, para te adorar, te louvar em espírito e em verdade, ó Deus. Amém, Jesus. seja o cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue.
batizado, que está em comunhão, participa, meu irmão, da Santa Ceia do Senhor Jesus.